Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Vocês estão no canal Curtindo a Natureza, Suculentas e Orquídeas. Meu nome é Maria. Hoje eu vim mostrar para vocês aqui as últimas hastes que estão aqui ainda floridas, que eu vou cortar. Gente, agora não tem mais jeito, acabou, eu vou cortar tudo, todo o restante aqui, tá vendo? Os plantas estão sofrendo por causa de um calor excessivo que tá aqui. Assim, um calor bem atípico, muito quente. E aí eu vou cortar todas as hastes, tá? Então tô mostrando pra vocês aqui as últimas florações. Vocês não vão ver mais essas plantas aqui floridas por enquanto, né? Até o próximo florações dela. E vou cortar, vou fazer aquela adubação, né? Lógico que quando chegar a época da floração, novamente elas vão florir lindamente de novo. Mas se eu deixar agora, com esse sol que tá, a planta tá murchando, gente. Ela não tá aguentando. Olha a coloração dessa, gente, que linda. Então, eu vou cortar pra dar aquele descanso pra planta revigorar. Eu tô jogando água todos os dias, mesmo assim as plantas estão sentindo. O sol tá muito quente, gente. E assim, não tem sol. Essa aqui é uma dorita, gente, que abriu agora. Olha só a haste, olha. Ela tá plantada, a gente plantou ela junto. É aquela que veio só com a haste, não tinha flor. É essa floração aqui. Mas eu vou cortar também, tá? Vou cortar essa haste, porque ela vai demorar muito pra emitir novos botões aqui, ó. E a planta tem que enraizar, tá vendo? Então ela tá recém-plantada, então eu vou cortar. Então eu tô mostrando pra vocês aqui o restante das hastes, né? Eu já cortei alguns, já cortei bastante aqui. Vocês lembram quantas hastes tinham aqui? Eu cortei muitas e vou cortar agora o restante. A maioria tá assim, olha, bem murchinha já, tá vendo? Gente, não é porque tá acabando a floração. Eu acho que é por causa do sol muito quente mesmo. Tá muito quente. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz com as mudas que eu plantei. Que eu coloquei aqui naquela madeira. Olha só. Fica feio? Fica, gente. Mas pra mim isso não importa, tá? Eu protegi aqui com mais um pano. Agora eu posso tirar, que o sol tá começando a esfriar. Então eu fiz isso, ó. Coloquei um pano aqui para proteger essas mudas. Por quê? Porque eu recém plantei com vocês. Vocês viram, né? São as mudinhas dos vasos de manilha. Algumas aqui já estão enraizadas, mas as que eu plantei não estão enraizadas. Então eu coloquei o pano aqui para proteger. Aqui, olha, eu vou colocar mais um sombrite. Não tá, vocês estão vendo aí o sol? Esse sombrite é de 80%, gente, que tá por cima aqui. Mas ele não tá dando conta. Então eu vou colocar, eu já até separei ali mais um sombrite. E vou colocar mais um sombrite aqui, desse aqui pra cá, tampando essa fresta ali, ó. Essa fresta não pega nas plantas, pega aqui bem no meio, aqui no chão, ó. Mas mesmo assim eu vou tampar ela, porque ela reflete um calor muito grande aqui para as plantas. Então eu vou cortar. Então, tô mostrando para vocês as florações. Eu vou cortar todas elas, né? E estou fazendo isso para proteger essas meninas aqui. Eu queria mostrar isso para vocês e perguntar para vocês o que vocês têm feito aí para proteger as meninas de vocês desse calorão. Gente, eu jogo água no chão, tá? Jogo água no chão. Jogo bastante água no chão. Vocês veem que o chão ali bem verdinho. Isso é excesso de água no chão. Não é nas plantas não, tá, gente? Essas plantas aqui do cachepô, até mesmo as dos vasos, eu tô regando todos os dias. Rego menos as do vaso, mas dou aquela mangueirada rápida nelas, tô regando todos os dias. Mas essas do cachepô eu capricho na rega todos os dias. Mas na volta do dia, eu faço isso uma vez no dia, eu rego as plantas. Mas o chão, eu tô molhando bem o chão pra manter aquela umidade, né, que elas precisam. Aqui, olha, nessa aqui, ainda tem algumas aqui que tá com haste bem bonita. Agora essa aqui, olha, tá vendo? Tá linda ainda, né? Essa aqui tá bem bonita. Essa aqui também, ó, eu já mostrei ela, é um laranja, uma laranja bem forte. Ela ainda tá abrindo botões, ela ainda não começou a murchar flores. E essa aqui. As outras estão todas já passando a floração. Então vou cortar essas hastes.
E vou fazer aquele reforço na adubação delas, né? Para que no próximo ano elas venham florir novamente, né, gente? Esse ano foi diferente. Assim, não durou tanto que eu esperava. Algumas sim, outras não, né? Para minha surpresa, as que abriram no início do ano, fora da época de floração, que eu considero fora da época que elas abriram primeiro, foram 3 aqui que abriram. Essa aqui, essa amarelinha, coisa mais linda essa aqui, né, gente? Ela abriu, essa planta começou a emitir a haste dela em janeiro. E foi bem rápido, tá? Final de fevereiro ela já estava começando a floração. Essa aqui, que é um estriado de cor de goiaba bonita. E essa aqui era aquela que tinha uma haste enorme, com mais de metro, que eu cortei. Eu cortei a planta para dar um descanso para a planta. Então, essas 3 floriram e continuam florindo. Estão bonitas ainda, as hastes delas estão bonitas. Essas duraram, tá? Mas as outras, no geral, não duraram muito. Eu acredito que é por causa desse calor atípico, né? Eu falo atípico, gente, porque aqui assim, eu acho que é o primeiro ano que eu sinto esse calor aqui, tá? Depois que eu tô aqui já faz 7 anos e tá muito quente. O sol tá muito quente, a temperatura tá muito elevada. Então as plantas estão sentindo. E aí eu vou estar cortando essas hastes para dar um descanso para elas. Vai adiantar eu cortar as hastes por causa do calor? Vai, gente, vai, porque a planta vai gastar menos energia, né? Para manter essa floração, ela vai se concentrar mais no enraizamento dela. Quando a gente corta as hastes, a planta desenvolve mais rápido as raízes. Vou mostrar para vocês uma que nós cortamos faz pouco tempo. Quer ver? Essa aqui, olha. A gente cortou a haste dela. Essa é uma dorita. E aí vocês lembram que nós viemos aqui e cortamos a haste dela. Olha ali, olha. Raízes novas saindo. Essa planta não estava enraizada ainda, que ela já veio com haste, tá? Ela veio sem floração, mas com a haste. Olha lá. Olha a raizinha nova ali, tá vendo? Então, essa é a primeira raizinha nova que ela tá soltando aqui nesse vaso. Ela tem muitas raízes, mas foi que veio nela. Então, raiz nova foi só depois que eu cortei a haste. Então, é importante cortar as hastes, principalmente quando acontece de você perceber se algum estiver murchando. Aí, gente, não esperem. Cortem mesmo. Eu tenho uma aqui que tá murchando, quer ver? Eu tenho essa aqui que tá murchando, que eu já deveria ter cortado. Tá bem murchinha, já mostrei ela. E tenho aqui, ó. Essa aqui eu já cortei, tá? Essa aqui eu cortei. Ó. Murchou bastante essa. Tá vendo? Essas da folha comprida tem a tendência a murchar mais, eu não sei porquê. Olha aqui como que tá as folhas dessa planta, gente. Olha, parece que cozinhou. Tá vendo? Isso não é sol, aqui não bate sol. É só a claridade e o calor. Então, a planta, elas estão sentindo. Então, eu vou cortar, né, pra dar esse descanso pra ela. E aí, essa que a gente corta, olha, rapidinho, começa aqui, olha, isso aqui também eu cortei já. Foi aquele dia que nós cortamos juntos aqui algumas. Olha lá, que lindinho, olha. Tá vendo as ponteiras de raízes? Então, raízes... Ah, mas não precisa preocupar que a planta já está enraizada. Sim, gente, mas a planta precisa soltar mais raízes. Quanto mais raiz ela tiver, mais forte ela vai ficar. Maior vai durar a floração dela, mais tempo vai durar, né? E maior vai ser a floração. Então, por isso para mim é de suma importância preservar as raízes mais do que as flores, tá? Porque as flores elas virão novamente. Agora, se as raízes secar, a planta morre junto. Aí é complicado, né? Então, eu queria mesmo mostrar isso para vocês e mostrar para vocês o que eu fiz aqui hoje para proteger essas meninas aqui que não tava tendo como, elas não estavam aguentando. O sol tá muito quente e eu não quero que elas murchem, né? Quem viu replantando, a maioria aqui tem raízes, né? Ah, não. As raízes estão verdinhas. Eu quero que ela continue assim, né, gente? Mas se deixar o sol ficar forte em cima, acabam murchando as folhas e as raízes secando. Então, isso aí não é bom. Então, eu tô fazendo assim, eu tô colocando esse pano. Agora à tarde eu tiro ele. Mas meu marido já vai chegar hoje do serviço e vai colocar mais um sombrite. Não vou precisar mais colocar esse pano aqui. Mas se for necessário eu coloco sim, tá, gente? Eu não tenho esse negócio, vai ficar feio. Pra mim é importante eu proteger minhas plantas. Elas são seres vivos, sente como a gente, né? Se a gente tá sentindo que tá
É difícil ficar no sol, você imagina a planta, né? Então, eu penso assim, se eu não gosto, se tá me queimando, queimam elas também. E quando elas queimam, elas ficam bem feias, né? Então, eu sempre tiro elas do sol, faço alguma coisa para proteger elas. Nesse caso aqui, eu usei um lençol velho aqui, para estar protegendo elas. E se meu marido chegar e colocar o sombrite e eu não precisar, não vou colocar mais, mas se eu precisar, eu vou continuar colocando, tá bom? Então, eu queria passar isso para vocês, é uma dica, né? Eu acredito que seja uma dica valiosa. Observem as plantas de vocês nesse calorão, que eu acho que tá geral. Todo canto que a gente olha as notícias, está falando desse calor. Então, dê uma atenção especial a essas suas, principalmente as phalaenopsis, né, gente? As Cattleya, os dendróbilos não sentem muito não, mas as phalaenopsis sentem muito esse calor excessivo. Elas não gostam desse calor muito forte nas folhas, né? Então é preciso prestar bastante atenção para não perder e para não murchar. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês é sobre a rega, gente. É importante regar essas plantas mais vezes no verão, mas tem que ter cuidado para não encharcar também, né? Porque às vezes a gente pensa, eu preciso regar mais vezes, mas tem que observar. Se secou, rega, se não secou, não rega. Outra coisa, não regue essas plantas em horário quente. Vai cozinhar, principalmente se cair água nesses miolinhos assim, ó. Eu que planto as minhas em pezinho, não posso regar em horário quente. Se a gente colocar a mão na folha da planta assim e ela tá quente, então não regue, espere esfriar, porque senão vai cozinhar, tá? Aqui as minhas plantas não esquentam as folhas, estão tudo fresquinhas, por causa do sombrite, né? As únicas que estavam correndo perigo de estar começando a esquentar, eu percebi, eram essas aqui, mas essas do lado de cá não esquenta a folha não, tá? Então, observem aí, você colocar a mão na sua planta assim, ó. Se tiver quente, tá? Precisa colocar mais sombrite, tá, gente? Se tiver fresquinho, então tá bom. Mas se tiver esquentando, é porque tá excesso de luminosidade. E aí elas sentem, tá? Elas se adaptam, mas elas sofrem um pouco. Pode murchar, pode perder folhas. Então, são alguns cuidados, né, que a gente tem que tomar com as phalaenopsis. Sempre quando eu falo assim, eu falo o que eu faço aqui com as minhas, é para aquelas pessoas que estão iniciando, né? Porque quem cultiva há mais tempo já está acostumado, sabe que todo ano a gente tem problema com chuva, é com calor excessivo, é com frio muito excessivo. Aqui eu tenho esse problema de ter uma época de dar muito frio e agora, esse ano, atipicamente, deu muito calor. Esse muito calor é a primeira vez, tá? Eu não tinha visto isso aqui ainda, então assim, eu tô meio que surpreso. Mas quem mora em outras regiões aí já deve ter passado por isso. E quem está iniciando fica sem saber o que fazer. Então protejam suas plantas. Se vocês não têm um sombrite para colocar por cima, faça como eu, coloco um lençol. Façam qualquer coisa, gente. A gente precisa fazer algo. Um lençol claro funciona super bem. Se você não tem um sombrite para jogar em cima na hora de socorrer, né? Não, mas fica muito feio. Não fica bonito, mas protege a sua planta na hora que ela precisa. Depois, quando passar o sol forte, pode estar tirando. Então, eu faço isso aqui com as minhas, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, para dar essa dica para vocês. Dizer para vocês que eu vou cortar essas hastes, né? E aí, daí para lá, as plantas vão ficar só as folhas e a gente vai só acompanhar o enraizamento novo delas, o desenvolvimento daquelas que estão se desenvolvendo, né? E algumas florzinhas que a gente comprar florida, não tem jeito, você sempre compra, né, gente? Eu vou estar mostrando para vocês, tá bom? Então, muito obrigado, um abraço a todos. Não se esqueçam de deixar meu joinha e se inscrever aqueles que não são inscritos. Até o próximo vídeo.